bom sempre estar aqui na Ponte e no Experience. Acho que é o terceiro ano que eu venho, eu não sei. Quantos anos tem o Experience? Eu estou desde o primeiro, se não me falha a memória. E é sempre um prazer. Desde 2018, comecei a relação com essa igreja. E desde então a gente tem uma amizade com os pastores daqui e com os irmãos, irmãs, voluntários. Admiro demais a Ponte. E quem sabe um dia, né? Quem sabe um dia. Minha sogra, depois que a minha sogra partir para conhecer ao Senhor. Mas isso é uma coisa boa, já expliquei para vocês, né? Porque eu tenho... Não, calma. Eu não quero que a minha sogra morra. É que ela é muito legal e é por isso que eu não me mudo, entendeu? Para que os meus filhos tenham a casa da vovó, final de semana, aquela coisa toda. A minha cunhada está lá. É importante filhos terem tia, tio, toda essa questão familiar, entendeu? Eu não posso pensar só em mim. Eu sou desgrudado da minha família, mas os meus filhos não. Isso é muito bom. Então, calma. Um dia, 15... Mas eu amo vocês sabem disso. Amo os voluntários, aquele café maravilhoso ali. Meu Deus, é maravilhoso. É muito bom. Aliás, palmas para os voluntários da Ponte aqui. Galera sensacional. Galera estrombólica, estrogonoficamente sensível. Realmente um pessoal incrível. Gente, o tema que me deram é pensar um pouquinho a missão no ordinário. Eu acho muito legal esse tema, ordinário, porque eu lembro que eu tinha uma pregação chamada Encontrando Deus na Fila da Renner. Mano, é antiga essa minha pregação, e eu falava justamente isso, porque na época, isso há uns 20 anos atrás, quem sabe, tinha a Renner, né? Chegou a Renner em Joinville, Santa Catarina, no Shopping Miller, e aí todo mundo tinha um carnê da Renner, né? Porque era impossível você entrar na Renner e não ser perseguido por um vendedor. Você já tem um cartão da Renner? É isso, né? Então, e todo mundo tinha um cartão da Renner e parcelava algumas cuecas e calças e camisetas e camisas lá. Então, eu falava muito dessa questão do ordinário. E eu sempre tive um pouco de resistência com essa questão do extraordinário. Sempre tive um pouco. Inclusive no meu livro, Deus que Destrói Sonhos, quem já leu, levanta a mão aí. Olha aí, glória a Deus, muito bom. Ó, inclusive está ali. Tem uns 3 ainda lá fora, tá? Eu falo desse desgaste semântico que muitas vezes as palavras têm. Porque já percebeu que é tudo extraordinário, é tudo grande, é tudo estrombólico, é tudo inoxidável, é tudo maior, é tudo melhor. E quando tudo fica melhor, tudo é maior, tudo é extraordinário, acaba que nada acaba sendo. É como disse aquele pensador em Os Incríveis, né? Se todo mundo é super, ninguém é super. Como é que é o nome dele, do menino que é o vilão? Esqueci o nome dele. O Síndrome. O guri incrível é o menino, né? Ele era o Síndrome. Então, se todo mundo é super, ninguém é super. Então, esse desgaste, né? Quando você repete muito uma palavra, essa palavra, ela tem um desgaste, ela perde o sentido. Se você ficar repetindo muito uma palavra, essa palavra perde o sentido, perde o significado. Por isso que eu acho lindo esse tema, essa ideia do ordinário, porque é de fato no ordinário que a gente tem o desafio de encontrar Deus, como ontem pregou aqui Guilherme Andrade, né? Você ter a beleza de você olhar para uma porta e escrever uma poesia, né? De você andar no caminho que você faz todos os dias e nesse caminho talvez reparar belezas. É você ter uma mentalidade e você ter uma consciência de que você é um ser orante, né? Ou seja, pensamentos orantes. Então você anda, você ora pelas coisas que você enxerga. Você é alguém que está pensando a sua vida, pensando a sua existência, né? O pensador, inclusive, disse que uma vida que não é examinada, ela não merece ser vivida. Então, o cristão é essa pessoa que está constantemente diante da vida, e ele a pensa, ele a vive diante do seu Criador. Isso faz diferença, isso inclusive impacta a nossa forma de ser, de ver, de andar no mundo. E quando a gente pensa em missão no ordinário, a missão ordinária do cristão, ou seja, isso é a nossa vida, porque a gente tem que entender o seguinte: a igreja, ela não está em missão. A igreja não tem uma missão. A primeira coisa que a gente precisa entender é essa: a igreja não tem uma missão. Como assim? É porque ela é a missão. A missão, ou seja, a ideia de anunciar, de propagar, de viver, de dramatizar, de encenar aquilo que Jesus Cristo fez,
não é uma missão da igreja, mas é a razão de ser da igreja. Porque a essência de Deus é uma essência missionária. Ele tinha um único filho e fez dele um missionário. Para salvar, olha só, pessoas como eu e você. Então a primeira coisa que a gente precisa ter em mente, que não é ter uma consciência de que nós estamos fazendo missão. Não, é nós entendermos o que é ser igreja. Então a gente precisa ter em mente que anunciar o evangelho não é uma opção para o cristão. Anunciar o evangelho não é uma opção para o cristão. Jesus Cristo não está sugerindo algo para a igreja e para os seus discípulos em Mateus 28, 19 e 20. Que o texto diz o seguinte: ide por todo mundo, pregai o evangelho. Então na NVT diz o seguinte: portanto vão e o quê? Façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E lembrem-se disso, eu estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Que coisa maravilhosa, que promessa incrível. Então Jesus Cristo não está sugerindo para a igreja: ei, estou com uma ideia. Estou com uma ideia aqui. O meu filho agora de 4 anos, ele fala: papai, tive uma ideia. Que ele viu em algum desenho, ele repete toda hora isso. Eu tive uma ideia. Jesus não está assim, tipo, galera, quero dar uma sugestão para vocês. Que tal vocês começarem a ensinar aquilo que vocês aprenderam comigo? Que tal vocês irem por aí, de 2 em 2, expulsando os demônios, anunciando a galera, anunciando cura, libertação? Que tal vocês saírem pelo mundo, ensinando as coisas que o Espírito Santo, inclusive, vai fazer vocês lembrarem? Não é uma sugestão que Jesus está dando para os seus discípulos, mas uma comissão. Então nós entendemos o quê? Primeiro, Jesus Cristo não está dando uma sugestão, mas Ele está dando uma comissão. E essa comissão, ela significa a igreja viver como igreja. Porque se é a igreja de Jesus Cristo, se é o ajuntamento do povo de Deus, esse povo de Deus está anunciando algo. Se é o povo de Deus, ele está automaticamente anunciando esse Deus. Nós não temos uma sugestão, nós temos uma comissão. Vão e ensinem. Vão e preguem. Então, não é aquele lance assim de tipo, o cristão deve evangelizar a todo momento, às vezes até com palavras. Não, o cristão anuncia com palavras. É um anúncio que nós fazemos. É uma boa notícia que nós contamos. E obviamente não só contamos, mas também a encarnamos e a encenamos. A dramatizamos para o mundo. A igreja é esse palco onde Deus mostra a sua ação no mundo. É esse povo que ele manifesta a sua glória. Então a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é isso: anunciar aquilo que aconteceu conosco não é uma opção. Aliás, talvez eu suspeito que as pessoas não estão tendo o que contar. Talvez, como disse um pregador pentecostal há décadas atrás, isso me marcou demais, ele disse o seguinte: a igreja primitiva, lá diante, Pedro e João estão entrando na porta formosa, uma entrada do templo, e tem lá um moribundo, tem lá alguém pedindo uma esmola. Estava cantando inclusive aquele hino: uma esmola pelo amor de Deus, uma esmola meu por caridade. E aí, eles, os discípulos disseram: não temos prata nem ouro, mas o que nós temos te damos. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Talvez a igreja hoje tenha prata e ouro e não tenha mais o poder de dizer: levanta e anda. O problema é que talvez nós não tenhamos mais o que contar. Talvez esteja faltando na ordinariedade da vida o vem e vê, encontrei o Messias. Talvez esteja faltando para nós algo para compartilhar, porque no fundo temos vivido a vida dos outros. Temos vivido aquilo que a comunidade nos dá no domingo à noite ou no sábado à noite. Temos vivido de migalhas que caem do púlpito. E por vivermos de migalhas que caem do púlpito, por migalhas que caem de conferências,
eu no fundo, eu só tenho alimento para mim mesmo, eu não tenho alimento para compartilhar. E por isso que eu não falo vem e vê. E é por isso que eu não anuncio as grandezas daquele que me tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então eu preciso ter essa consciência de que não é uma opção para o cristão evangelizar. Não é uma opção para o crente anunciar aquilo que ele viu e ouviu. Aquilo que, esse novo nascimento que ele sofreu e experimentou. Não é uma opção, é uma vida. É uma vida que atende a essa comissão. Vão e ensinem. E para ensinar, obviamente, você precisa ter o quê? Aprendido. Vão e ensinem. E isso, inclusive, se ensina como? No caminho, andando na verdade. Paulo, em Gálatas, capítulo 2, versículo 14, repreende Pedro. Ei, Pedro, você não está andando na verdade do Evangelho. E é muito legal isso. Porque ali em Gálatas, no capítulo 2, a gente tem exatamente uma situação muito ordinária. Que situação ordinária é essa? Está lá Paulo, Pedro, e eles estão tendo momentos de refeição e comunhão com pessoas que não eram judias, chamadas na Bíblia de gentios, não judeus. E aí Pedro está lá de boa. Pedro, um judeu, que já tinha recebido uma visão. Pedro, você não precisa ser vegano, mata e come. Atos 10, não é? Ou seja, Pedro vê um monte de animal impuro que o povo judeu não podia ter contato, não podia comer. E Deus fala, mata e come. E Deus estava dizendo para Pedro, olha, pode evangelizar os não judeus. Você pode encostar no não judeu, não vai morrer, não vai perecer. Pedro já estava ciente. O ministério de Paulo já tinha sido aprovado. E eles estavam numa situação muito ordinária, que é a mesa. E tem uma palavra muito legal, não está na Bíblia, mas o conceito está na Bíblia, principalmente no ministério de Jesus, que é o quê? A comensalidade. Ó, palavrinha nova para você tuitar ou postar ali e dizer, aprendi uma palavra nova, comensalidade. Comensalidade significa comunhão, camaradagem ao redor da mesa. E Jesus praticava muita comensalidade ao ponto dos seus inimigos o chamarem de comilão e beberrão. Porque Jesus gostava de uma festa, Jesus gostava de uma mesa. Aliás, muitas coisas preciosas que Jesus ensinou foi ao redor da mesa. Jesus faz uma última ceia, ele dá instruções preciosas para os seus discípulos, num momento ordinário, ao redor da mesa. E Paulo, Pedro estão lá com os irmãos, vivendo um momento muito simples, até que os da parte de Tiago, ou seja, cristãos que ainda estavam presos aos rudimentos da religião judaica, ainda estavam assimilando Moisés e Jesus e a lei, e essa coisa toda, chegam. Pedro, quando fica sabendo, começa a dar um perdido. Nossa, como é que fala dar um perdido na linguagem de sinais? Enfim, irmão, Deus te abençoe aí, porque não sei como é que é. Aí começa a dar um perdido, tipo, sair, levanta da mesa, limpa o bacon da barba, que não podia, e meio que vai se afastando. E outros, porque, poxa, se Pedro, né, o cara que pregou e 3.000 se converteram, Pedro, né, o grande líder da igreja primitiva, ocupa os primeiros 12 capítulos praticamente de Atos. Nossa, se Pedro se levantou e deu uma saidinha, eu vou acompanhar Pedro, porque, né, eu não quero ser tido como aquele que senta com não-judeus. Paulo não aguenta ver aquela hipocrisia. Paulo não aguenta ver aquele teatro e repreende Pedro na frente de todo mundo. Cara, você é um hipócrita, está agindo de maneira hipócrita, falsa. Você não está andando na verdade. A palavra ali, ortopodel, ela lembra e ela traz a ideia de um caminho reto, de um caminho que é a verdade. Então Paulo está dizendo assim, cara, nessa situação comum da vida, você não está agindo de maneira verdadeira. E é muito lindo isso, nós entendemos que é justamente nas situações rotineiras, no cotidiano, que nós somos chamados a viver e andar na verdade.
Extraordinários podem fazer parte da nossa vida, mas são extras, são extraordinários. Aliás, até na Bíblia, a gente olha as coisas na Bíblia e é muito milagre, e é um monte de coisa acontecendo e tal. E mano, só que é o seguinte, você tem que ler a Bíblia com atenção. Para pensar que muitos dos milagres que a gente vê na Bíblia foram, na verdade, condensados e agrupados. Porque se você prestar atenção, às vezes na cronologia, se passa 10 anos, 15 anos, 40 anos. Se passa um monte de tempo para que aconteça outra coisa extraordinária. Porque a vida é ordinária. A vida, ela é assim. O sol nasce para todos. Aliás, amanhã no eclipse, não vai olhar para esse eclipse, se protege, vai na Claro e pega a proteção da Claro lá que eles estão dando. Não estão patrocinando, mas fica aí para você pegar o negócio lá de proteção. Não fica olhando para esse sol que pode dar problema na sua vista. Então, ou seja, nasce o dia, se põe o dia, para todos nós, o sol nasce para todos. A vida, ela é assim, ela realmente é cansativa. E ela pode parecer não fazer sentido. Mas é por isso que quando nós somos encontrados por Deus na nossa rotina, essas coisas podem ser ressignificadas. E a partir do momento que eu sou ressignificado, que eu nasço do alto, eu vivo a missão no ordinário. Eu tenho essa coisa. A segunda coisa, a primeira é entender que não é uma sugestão. Se você não discipula, se você não evangeliza, peça nessa noite: Senhor, eu quero ter um encontro contigo. Porque discipular, anunciar as boas novas, não é uma sugestão de Jesus, é uma comissão. Vão e façam. A segunda coisa que a gente precisa ter em mente é que nós somos sacerdotes de Deus no mundo. 1 Pedro 2,9 vai dizer que nós somos uma nação de sacerdotes. Aliás, se a gente remete a Adão no jardim, ele tem características sacerdotais. Há toda uma explicação de como o jardim do Éden lembra um grande templo, de como a criação do mundo lembra essa ideia de que ali é o templo de Deus. O mundo é o templo de Deus, onde Deus habita. E quem são os sacerdotes de Deus neste mundo? São o homem e a mulher criados à imagem e semelhança dele, para serem o quê? Administradores deste mundo. É lindo nós pensarmos isso, que o quê? Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus para cuidarmos disso, cultivar e guardar. Essa palavra, cultivar e guardar, essa frase, essa junção de palavras, eram utilizadas também para o serviço sacerdotal do sacerdote no templo, futuramente em Israel. Toda a ideia do tabernáculo, toda a ideia do templo que a gente vai vendo na história bíblica, tudo isso remete ao jardim. O jardim, no fundo, é o grande protótipo de como Deus quer a humanidade, ou seja, a humanidade cultivando, guardando. Então, se um dia você pensar, né, jovem muitas vezes está atrás de propósito, um significado para a vida, uma missão, algo para fazer, algo para se importar, Deus te deu algo, que é para você cultivar e guardar esse mundo, você administrar esse mundo junto com Deus. Deus pergunta para cada um de nós: onde está o seu irmão, onde está a sua irmã? E a resposta que Ele espera de nós é: está aqui do meu lado e eu estou cuidando dele. Porque você tem uma missão. Diferente de Missão Impossível, em que o Ethan Hawke, como é que é o nome dele, do Missão Impossível? Ethan Hunt. Ethan Hawke é o ator. Diferente do Ethan, em Missão Impossível, que ele pode aceitar ou não essa tarefa, né? Quando ele recebe uma tarefa, caso deseje aceitar essa tarefa, aí ele recebe a instrução. Nós não temos essa opção de aceitar a missão ou não. E a missão é impossível, mas o que é impossível para os homens é possível para Deus. Então sim, você é um missionário, você é uma missionária. E você não tem a opção que o Ethan Hunt tem, você precisa aceitar a missão. Porque é parte do ser família de Deus. Então, entenderam isso? E nós somos esses sacerdotes, essas sacerdotisas, que estão no mundo criado por Deus para cultivar e guardar. E isso é incrível porque se eu sou um sacerdote, uma sacerdotisa, se eu sou alguém que representa Deus, isso tem a ver com a liturgia da minha vida.
Isso tem a ver com a liturgia da minha vida, ou seja, o jeito que eu vivo. Como eu ocupo o meu tempo, com o que eu ocupo a minha cabeça, o que eu tenho colocado para dentro dos meus olhos. Isso diz muito respeito à nossa liturgia de vida. E quanto mais eu ter a presença de Deus, quanto mais eu me alimentar do precioso leite espiritual que Pedro vai falar em sua carta, quanto mais eu almejar o genuíno leite espiritual, que leite espiritual que é esse? É a palavra e a presença de Deus. Mais isso eu irei transbordar. Mais isso eu irei transbordar. Porque vem a terceira coisa que nós precisamos ter em mente. A primeira é que eu não tenho opção. Ou eu testifico Deus na minha vida ordinária, ou eu preciso rever o evento extraordinário que aconteceu na minha vida. Lembra de ontem? E o maior milagre já operou em mim. Esse evento extraordinário que tira o coração de pedra, põe um coração de carne, esse evento extraordinário que me torna uma nova criação, modifica o meu jeito de viver. Então a primeira coisa é, se eu não testifico de Deus no meu ordinário, eu preciso rever esse extraordinário que deveria ter acontecido na minha vida. A segunda coisa, eu ter a consciência de que eu sou um sacerdote de Deus. Eu ter a consciência de que eu represento Deus nesse mundo que Ele criou e me colocou aqui como sua imagem e semelhança. E a terceira coisa, eu preciso ter o quê? Sensibilidade. Eu preciso ter sensibilidade. Porque não adianta eu ter só consciência. Antes eu pregava assim, a gente precisa ter consciência de que somos missionários. E aí um dia minha esposa falou o seguinte, olha, amor, eu acho que consciência as pessoas têm. Por exemplo, as pessoas sabem que não devem jogar lixo no chão. E muitos ainda jogam. As pessoas sabem que não devem jogar chiclete no chão, que o passarinho acha que é pão, vai lá e pega o chiclete e morre engasgado, ou com o bico nunca mais abre. As pessoas têm consciência que não devem fazer as coisas, mas elas vão lá e fazem. Então só ter consciência não é suficiente, a gente precisa ter sensibilidade. Ser afetado mesmo por aquilo. E no que diz respeito à missão, a gente precisa ser afetado no sentido de que pessoas legais não irão para o céu. A gente precisa ser afetado no sentido de que Jesus Cristo veio dividir a humanidade, como John Stott disse, como o Hiker nos lembrou nessa noite. Jesus Cristo divide a humanidade. Jesus Cristo não tem em cima do muro, Jesus Cristo é legal, ou você está em Cristo, ou você não está em Cristo. Isso é muito caro, inclusive, para a teologia paulina, o estar em Cristo. E o estar em Cristo me traz uma sensibilidade de que muitos não estão. Eis o motivo de eu anunciar, eu ter essa sensibilidade. Nós não podemos só ter uma vida legal de bons cidadãos. E aqui eu conto uma história. Um amigo meu, luterano, em quem não há dolo, realmente uma pessoa extraordinária. Um luterano realmente cristão, crente, e um cara sensacional. Eis que um dia ele me liga, ou manda um áudio, ou a gente se encontra, eu não lembro. E ele fala assim, cara, eu tô chocado. Falei, mano, o que aconteceu? Mano, vou te contar. Cara, eu trabalho há X anos nessa empresa, sou um funcionário exemplar e tal. Ele muito bem resolvido na empresa, um cara realmente formidável, um cara estrombólico. E ele diz o seguinte, mas mano, tem gente que nem sabe que eu sou crente aqui. Falei, sério, mano? Cara, não, tem gente que nem sabe que eu sou crente. Chegou uma menina da Onda Dura aqui na empresa. Onda Dura é a igreja que eu faço parte lá em Joinville. Que há anos, que essa história já tem acho que uns, alguns anos, tipo talvez 10 anos. E a Onda Dura no começo era um movimento de jovens. E de jovens realmente Jesus freak, sabe? Uma galera, aliás gente, dica cultural, se você tem HBO Max, Jesus Movement, tá? O movimento de Jesus está no HBO Max. Tem que assistir, tem que reunir os jovens e fazer uma sessão de cinema, tá? Já fez? Aí, ó, sensacional, muito legal. Aqui na Ponte, vocês fizeram? Então vocês estão no flow aí, é isso aí. Faz aí, galera. Assista Jesus Revolution, tá? Na HBO Max. Quem não tem HBO Max, BJ Chá. Mentira. Então o que acontece? É sensacional. E aí a Onda Dura, esse movimento de igreja jovem e tal. E chegou uma moça lá na empresa. Mano, em uma semana
essa menina chegou lá na empresa e ela evangelizou mais da metade da empresa. Ela era uma metralhadora de Jeová, aleluia. Ah, mano, meu amigo não falou isso, é claro, ele é luterano, ele nem sabe que isso existe. Mas nós pentecostais damos uns nomes muito legais para as coisas. E o que acontece? E cara, essa guria, ela era até meio chata. Porque ela só falava de Jesus, ela tudo era Jesus. Tudo. E aí tinha um pessoal que já dava uma evitada nela na hora do cafezinho. E tudo bem, evitaram Jesus também, evitaram Paulo no Areópago. E esse meu amigo, ele ficou impactado positivamente por essa atitude dessa moça. Porque ela não escondia aquilo que dava alegria para a vida dela e que deu sentido para a vida dela. Quando você é impactado por alguma coisa, quando você vê alguma coisa, você conta. Dorama, por que a gente sabe que existe dorama? Porque pessoas começaram a pregar a palavra do dorama. Eu nunca assisti um dorama, mas eu sei o que é. E essas coisas, né, a gente vai. Um amigo meu começou a trabalhar na Rinodê. Eu não sei se existe Rinodê ainda, na época existia. E mano, era Rinodê de dia, de tarde, de noite. Tudo era Rinodê. Era o sabonete, era o shampoo, era o perfume. Bom, inclusive tinha uma boa durabilidade. Eu comprei um do meu amigo. E eu falei para esse meu amigo, cara, eu queria que tu vendesse Jesus como tu vende Rinodê. Porque, mano, tu respira Rinodê. E é assim com a gente, quando a gente se empolga com alguma coisa, a gente conta, a gente quer falar, a gente descobre um filme, a gente descobre um hobby, não é? São estilos de vida, tem a galera do CrossFit, aí ó, né? Galera do CrossFit, é tipo uma seita, uma galera que paga para correr na rua, entendeu? É isso, mas a galera é feliz, não é verdade, vamos lá, Aí tem a galera fitness, que só come, vai no jantar, não, eu tô aqui com o meu potinho, com a minha batata doce, meu frango, né? Gente chata, mas tá certo, a gente come ruim. A gente comendo pizza, gordura, bacon, a pessoa ali com aquele alface, um tomate, na verdade orgânico, inclusive, que ele pagou R$ 78,90, né? Mas é lindo de ver, eu acho bonito mesmo. Não invejo, mas eu acho bonito. Entendeu? Mas as pessoas não têm essa teta que eu tenho, inclusive, porque eu como pizza. É tipo uma galera que se ajuda e tal. É lindo, tem a galera fitness, nós, entendeu? Fitness, a galera fitness. Tem a galera dos otakus, ali, entendeu? É incrível, galera, e a galera vai se encontrando e tal. E a pessoa fala daquilo. Você não sabe o que é otaku, tudo bem, pesquisa no Google depois. Então, sabe, é isso, a galera vai se juntando. Tem a galera dos games, não é? E o pessoal se junta para jogar online e tal, aí se separa porque trocou a esposa pelo videogame. Essa loucura. Não é? É uma galera que se junta. E se deixar, fala o dia inteiro sobre aquilo. Futebol, tem o pessoal do futebol, tem o pessoal da Fórmula 1. Aí tem o pessoal da NFL. NFL, não, eu acompanho NFL, né? Eu acompanho NBA, né? É isso. E é legal. Porque é um estilo de vida, é uma característica, é uma marca. Então, você pode ser fitness, você pode ser fatness, você pode gostar de A ou B, mas seja missional. Seja um missionário onde você estiver. Porque se você foi impactado pela presença de Deus, se a cruz faz sentido para você, você precisa anunciar o que Cristo fez na sua vida. Vem e vê. Antes de trazer as pessoas para a igreja, as leve para a sua vida. Não é responsabilidade dos pastores dessa igreja, da sua igreja, não é responsabilidade deles somente. A responsabilidade é de cada um de nós. Olha aqui para mim, pare para pensar que tem campos missionários, que missionários ordenados pela igreja nunca pisarão, só você. Então não se preocupe só em ser ordenado pela igreja, já se sinta comissionado por Deus. Talvez você, mulher, pertença a uma igreja que o ministério feminino se reduz à sala das crianças. Mas você sente um potencial para pregar, você sente um potencial para ensinar teologia. Mas o seu ministério não valoriza tanto assim o ministério feminino. O que é uma pena. Uma igreja sem mulheres atuantes é uma igreja perneta. É uma igreja que no fundo não vai atingir o seu potencial como povo de Deus naquele local. Mas sabe de uma coisa, mulher? Sinta-se comissionado pelo Criador do mundo a pregar a sua palavra com sabedoria, com poder, com conhecimento. Teologia não é feita só por homens, ela precisa também ser feita por mulheres.
Então sinta-se comissionada pelo próprio Deus a anunciar as boas novas. O poder do Espírito Santo que desceu sobre a igreja, desceu sobre homens e mulheres. Homens e mulheres podem receber o Espírito Santo, judeus e gentios, palmeirenses e corintianos, flamenguistas e tricolores, todos podem receber o Espírito de Deus que desce sobre a igreja. E a dinamiza para quê? Para ser testemunha. Sabe qual é o problema da galera hoje? A gente quer ser advogado de Deus. E Deus não chama para nós sermos advogado dele. Ele não precisa da sua defesa, ele precisa do seu testemunho. Isso é lindo. Se Deus quisesse impressionar, ele impressionaria, ele faria coisas maravilhosas. Para pensar em Jesus lá, ele poderia ceder todas as tentações do diabo, transformar pedra em pão. Já pensou? Bolsa Família da Palestina. Todo mundo ia seguir ele. Ele poderia realmente ser o príncipe e governar aqueles principados lá, aquelas regiões. Ele poderia pular da parte mais alta do templo. Já pensou que louco seria Jesus pular da parte mais alta do templo e de repente o tecido da realidade se romper e anjos com asas segurando Jesus, bem ele quando ele estivesse caindo no chão assim, um monte de anjo e tal, e mano, a galera, uau, bora seguir esse cara, bora fazer bungee jump celestial, seria incrível. Mas não. Qual o caminho que ele escolhe para testemunhar do seu reino? Ele começa a lavar os pés. Ele morre numa cruz. Porque ele não quer um projeto de poder e de impressionar as pessoas. Ele quer construir relações verdadeiras, que se pautam pelo serviço ao outro. Então a gente precisa ter essa consciência de que não é uma opção. A gente precisa ter essa ideia de que nós somos sacerdotes e precisamos ser sensíveis. E esse meu amigo, ele falava, cara, e foi muito bom, me sacudiu. Como eu sou um bom cidadão, eu sou um bom empregado, eu sou um bom marido, mas eu não estou anunciando aquele que permite que eu seja essas coisas. Eu não falo da fonte da minha vida e eu preciso abrir a minha boca. E é incrível, meus irmãos, minhas irmãs, quando você é corajoso e ora, Senhor, eis-me aqui, me envia. Senhor, eu quero anunciar as tuas grandezas, eu quero anunciar a tua cruz. Vou pregar sobre isso amanhã. Aonde que eu vou pregar? Aqui é Boa Viagem? Vou pregar aqui amanhã nos 2 cultos da noite. Eu quero anunciar, presta atenção, se você falar isso, acredite, oportunidades aparecerão. Cuidado com o que você pede para Deus, Ele pode atender. Para de pedir Nutella no pão e começa a pedir, Senhor, onde está o meu campo missionário? Porque olha, o campo já está pronto, mas são poucos os trabalhadores. Então para de querer bênção, para de ficar impressionado com os sinais do fim do mundo. Está todo mundo maluco agora. Ó a guerra, ó o terremoto, é o fim, olha o apocalipse. Para com isso. Os sinais existem desde o primeiro século. Os sinais existem para que a igreja de Jesus saiba, este mundo é caído, este mundo é fragmentado, este mundo está com problemas. Os sinais existem para que a gente saiba que este mundo, ele precisa de um Salvador. Então sabe o que eu vou fazer? Os sinais da segunda vinda de Cristo, eles estão acontecendo sem eu fazer força. Eles vão acontecer como acontecem desde o primeiro século. Pare então de ficar associando, não porque o Elon Musk, não porque esse aqui, não porque o Macron, não porque o Papa, não porque, olha essa guerra aqui, para com esse tipo de escatologia alarmista. Pare de ficar apontando para os sinais da segunda vinda e seja um sinal da primeira vinda. É a primeira vinda que salva. É anunciar a primeira vinda que salva o pecador, e quando acontecer a parousia, quando acontecer a segunda, nos encontraremos com Jesus. Seja um sinal da primeira na sua vida ordinária. Seja um sinal da primeira na sua vida ordinária. Não perca oportunidades. E ore, Senhor, ensina-me a contar os meus dias com sabedoria.
Ore isso, Senhor, me ensina a contar os meus dias, me dá sabedoria para viver, Senhor. Porque sabedoria só vem do alto, Tiago vai dizer. Senhor, eu quero andar na verdade. Senhor, eu quero ser uma testemunha, não um advogado de Twitter, de Instagram. Amanhã na minha, enfim, não vou fazer propaganda no meu workshop, que não é justo com os demais, mas já está feitas as inscrições também. Mas sabe, vamos testemunhar a tempo e fora de tempo. A tempo e fora de tempo, vamos testemunhar. E sabe como você testemunha? Vivendo a sua vida. Porque se ela for para a glória de Deus, e ela for missional, o perdido vai estar sempre cruzando o teu caminho. Sempre haverá alguém caído na estrada. Sempre haverá alguém caído na estrada. Então, prepare-se. Seja um missionário. Seja uma missionária na sua vida ordinária. É para isso que você foi chamado. Não para ser feliz, mas para ser uma testemunha. Para a glória de Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém.